Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de inglês do curso Pocket. Ok? Meu nome é Glauber Soares, o professor que vai revolucionar a forma de aprender inglês. Ok? Na primeira aula, nós aprendemos verbos, vocabulários, vocês aprenderam também como construir frases em inglês e entenderam que realmente é possível. No segundo vídeo, nós corrigimos os exercícios referente à unidade 1, a aula 1. Então, hoje nós vamos começar o terceiro vídeo, a segundo grupo de palavras, tá? Verbos e vocabulários também. E vamos trabalhar os verbos auxiliares. É importante vocês pegarem e anotar esse vídeo que vou explicar como funcionam todos os verbos auxiliares, ok? Então, a metodologia vocês lembram, eu vou revisar com vocês. Primeiro, eu preciso falar os verbos em inglês, pausadamente, vocês repetem. Depois, eu falo a tradução e depois volto repetindo novamente para vocês familiarizarem com a pronúncia, ok? Assim sucessivamente, com os vocabulários também. Então, vamos lá? Os verbos são to have lunch, to go, to make, to have, to work. Very good. Então, to have lunch significa almoçar. Não é ter lunch, tá? To have lunch é almoçar e pronto. Ele é um frasal. Em inglês tem muitos frasais, ou seja, os verbos compostos, aquele que depende de duas palavras para se tornar um verbo. Assim como em português nós temos entrar em erupção, sentir saudade, então é o mesmo verbo. Então, pegou que have lunch é almoçar, pronto. Eu almoço, I have lunch, ok? Então, to have lunch é almoçar, to go é o verbo ir, to make é o verbo fazer, to have é o verbo ter, to work, trabalhar. Se vocês observarem, muitas das vezes existem palavras repetidas, mas é para que vocês memorizem aquelas palavras que talvez possa ter alguma dificuldade, tá bom? Então, talvez o verbo have vai aparecer em outra lição, talvez o verbo work vai aparecer em outra lição, e assim sucessivamente, ok? Vocabulary. Podem repetir, por favor? They, how, to the, home, downtown, school, church, mall, store, restaurant. There, only, on weekend, usually, usually, my, his, our, your, about, alone. Alright? Então, they significa eles, how, como, de interrogativo, tá? To, memorizem como a craseado em português. Vai facilitar para vocês. E todas as vezes que depois do verbo go, você sempre vai a ou ao. Por exemplo, eu vou à escola. I go to school. Se for feminino em português, você põe o to. Se for masculino em português, você põe o to the. Então, ó, to feminino, to the ao masculino, entende? 90% das vezes você conseguir, seguindo essa regrinha, você vai conseguir usar a preposição corretamente, tá bom? Home significa lar. Downtown, centro da cidade. School, escola. Church, igreja. Mall, shopping. Store, loja ou armazém, então é masculino, tá? Restaurant, tá óbvio aí, é restaurante mesmo. There, lá. Only, somente. On weekend, nos finais de semana ou no final de semana, ok? Usually, geralmente ou usualmente, tá? My, meu. His, dele. Our, ou our, muitas das vezes eles falam our home, nossa casa, tá? Your, seu. About, sobre aproximadamente. Alone, sozinho. Right? Vou repetir mais uma vez. They, how, to the, home, downtown, school, church, mall, store, restaurant.
there, only, on weekend, usually, my, his, our, your, about, alone. Alright? Então, nós temos aqui verbos, vocabulários e a gramática. Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. Primeiramente, você vai ver will. I will make a cake. Eu farei um bolo. I will not make a cake. Eu não farei um bolo. Will you make a cake? Na interrogativa, você fará um bolo? O will significa reira em português. Would, ele significa ria. Ou seja, nessa frase aí, ó, I would work on weekend. Significa eu trabalharia no final de semana. I would not work on weekend. Então, eu não trabalharia no final de semana. Na interrogativa, o would vem antes. Would you work on weekend? Você trabalharia no final de semana? Can significa poder. Ao exemplo aí. O que é I? Isso mesmo, eu. O can, eu posso. Go significa o quê? Ir. With, na unidade 1 nós aprendemos, significa com. You, você. Então, eu posso ir com você. Negativo, I cannot go with you. Então, eu não posso ir com você. Na interrogativa, can I go with you? Eu posso ir com você. Ok? Então, nós temos 3 verbos auxiliares aí. O will significa reirá. Could, ria, futuro do pretérito em português, mas esquece a gramática por enquanto em português. Memoriza como ria. Então, se, por exemplo, eu trabalho, I work, eu trabalharia, põe o would antes do verbo, só isso. Ok? Eu vou explicar, vou compartilhar uma tela e vou explicar com mais clareza esses verbos auxiliares. Tá? Can significa poder. Eu posso. I can go with you. Então, todo mundo pode. Ela pode. He, she can go. Nós podemos? Não, não é nós podemos. Em inglês é nós pode, pé da letra. Tá? We can go. Não muda. Tá bom? E aí tem o do, que é do presente. Todas as vezes que você for negar, por exemplo, eu gosto de queijo. Como você fala? I like cheese. Eu gosto de pão. I like bread. Eu gosto de música. I like music. Ok? Se você quiser negar, você põe o not depois dele, fica I do not like coffee, igual tá aqui, eu não gosto de café, eu não gosto de pão, I don't like bread, eu não gosto de trabalhar, I don't like to work, ok? E na interrogativa ele vem antes. Do you like coffee? O que está perguntando? Você gosta de café? Então, todas as vezes que você for fazer uma pergunta no presente, você usa o do. Do you like coffee? Do you like bread? Do you like to eat pizza? Né? E assim sucessivamente. Aqui, nós temos as contrações, contractions, que é o will mais o not, vira o won't. I would not, eu não iria. Would not, por exemplo, I would not go, eu não iria. Então, você pega o would, troca o o pelo apóstrofe. Desculpa, pega o not, troca o o pelo apóstrofe. O can, da mesma forma, você troca o o pela apóstrofe, can, cannot, vira eu não posso. Do not vira don't. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, I don't like milk, eu não gosto de café. Alright? Então tá bom. Vou compartilhar essas sentenças com vocês. Sentence, nós temos aí, how are you? I'm fine. Olha só, I go home with my parents. O que está dizendo essa frase? Está aprendendo a ler agora. Isso mesmo. Eu vou para casa com meus pais. I go downtown later. Eu vou ao centro. Downtown não tem preposição, tá? Eu vou ao centro mais tarde. Pronto. Eu vou ao centro mais tarde. I go downtown later. Ok? I go to work with my brother. Então, eu vou ao trabalho com meu irmão. I go to school alone. Eu vou para a escola sozinho. I go to church on weekend. O que significa? Eu vou para a igreja no final de semana. Se você disse isso, acertou, viu? Parabéns. I go to the mall sometimes. Ou sometimes I go to the mall. Ok? Eu vou to the é o que nós aprendemos hoje?
Ao, isso mesmo. Shopping, mall significa shopping. I go to the mall sometimes. Eu vou ao shopping às vezes, ou às vezes eu vou ao shopping. I go to the store with my mom. Então, I significa eu, go, ir, to the, ao, store é armazém. Você talvez observou que loja é store. Então, por que não é to store? Porque em inglês o store é masculino, como fosse armazém. Então, I go to the, quando for depois do go tem que ter o to the. Se é armazém, que é masculino em português, fica ao. Então, I go to the store with my mom. Eu vou ao armazém ou à loja com a minha mãe, ok? What is your name? Qual é o seu nome? My name is. Meu nome é. What is his name? Qual é o nome dele? His name is. O nome dele é. Our parents work together. Como que é our mesmo? Nosso. Parents não é parentes, tá? É pais. Vocês lembram que aprenderam na unidade 1, na aula 1. Work é o quê? Trabalhar. Perfeito. Together. Our parents work together. Então, nossos pais trabalham juntos. Alright? Tudo bem. They have two brothers. Pode traduzir, por favor. Isso mesmo. Eles têm 2 irmãos. I have to go now. O que está dizendo essa frase? Eu tenho que ir agora. Ok? I have to meet my father downtown. Can you go with me? O que está dizendo essa frase? I é o quê? Eu. Have. Ter. To meet. Aprendeu na unidade 1. Aula 1. To meet é encontrar. My, meu, father, pai, downtown, centro da cidade. I have to meet my father downtown. Eu tenho que encontrar meu pai no centro. Perfeito? Repete, por favor. I have to meet my father downtown. I have to meet my father downtown. I have to meet my father downtown. Eu tenho que encontrar meu pai no centro da cidade. Pronto. Pergunta. Can you go with me? Você pode ir comigo? Alright? You don't have to meet my father downtown. Can you go with me? I have to meet my father downtown. Can you go with me? Alright? Viu? É só juntar as palavras, igual um quebra-cabeça. Eu vou passar as palavras soltas e você junta. Mas com a estrutura, fica mais fácil memorizar. Então, I have to meet my father downtown. E se fosse I have to meet my mother? Minha mãe. I have to meet my mother. Se fosse eu preciso encontrar meu irmão no centro. I need to meet my brother downtown. E se fosse eu preciso encontrar meu irmão no shopping. I have to meet my brother at the mall. Ok? E assim sucessivamente. Agora a última frase embaixo, as últimas, né? I have lunch at home with my family. Eu almoço em casa com minha família. I don't have lunch at school. I don't é o quê? Nós aprendemos lá em cima. I don't, eu não. Have lunch na primeira frase, primeiro verbo. Have lunch significa almoçar. Então, I don't have lunch at school. Eu não almoço onde? Na escola. Aí tem a pergunta, ó. Do you have lunch at work? Você tem lanche na escola, no trabalho? Não. Você almoça, have lunch, almoçar no trabalho. Usually, I have lunch at the restaurant. O que é usually? Parece mesmo. Usualmente, ou geralmente, I have lunch, eu almoço, at the, no, ou em o, restaurante. Restaurante. At the restaurant. Então, geralmente, eu almoço no restaurante. Usually, I have lunch at the restaurant. Alright? Então, vou compartilhar uma tela agora para eu explicar os verbos auxiliares. Peguem, por favor, um caderno ou uma folha para você anotar os verbos auxiliares, que eles vão ajudar o seu raciocínio, ok? Então, nós aprendemos até agora todos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Então, se você não lembra, o I significa eu, you significa você, he significa ele. Vocês lembram do He-Man? Aquele programa, não, um show antigo, que tinha um programa antigo que tinha He-Man? Significa he, ele, homem, e She-Ra, ela, mulher. She-Ra, ela. Então, passo para você memorizar. Ele é he, she é ela. It significa ele e ela para coisas, bem neutro. Depois eu explico com mais calma, tá? We significa nós.
You, vocês, alright? E they, a eles. Tá? Se tiver alguma dificuldade, volta nesse vídeo, é no terceiro vídeo, tá? Que você vai, eu vou estar explicando, você vai conseguir memorizar isso aqui. Volta aqui, ouça novamente os pronomes para você memorizar, tá bom? Agora, detalhe que foi explicado na aula de hoje foram os verbos auxiliares. O que acontece em inglês? Não tem conjugação, igual em português. Então, você tem os verbos auxiliares, que nós aprendemos. Would, will, can, ok? Would, will, can. Vou passar mais 3 para vocês memorizarem. Should, could, ok? E used to. Tá bom? Então, eles vão... O significado deles, memorizem assim, olha. Esse would, ele é o ria de qualquer verbo em português. Memorizaram? O ria. Por exemplo, gostar é como? Like. Eu gostaria, I would like. Então, qualquer verbo em inglês, exceto o should e o could, você vai colocar, quando colocar no condicional, no futuro do pretérito, ou ria, você coloca o would. Por exemplo, trabalhar, como é que é? Work. Então, eu trabalharia, I would work. Eu gosto, I like. Nós gostaríamos, como que é nós? We. Nós gostaríamos, em inglês não tem nós gostaríamos, em inglês é nós gostaria mesmo, igual como se fosse errado em português, mas essa é a facilidade do inglês. Então, we would like. Nós gostaríamos, we would like. Se fosse eles gostariam, também é eles gostariam. They would like. E assim sucessivamente. Todos os verbos em inglês, memorizem assim. Todos os verbos em inglês, terminado em ria, você precisa colocar o would antes dele. Só isso precisa fazer. Ok? E a gente vai trabalhar frases, e aí vão ficar mais fácil, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Alright? Então, would é o ria, will, rei e ra. Tá? Por exemplo, eu trabalho, I work. Eu trabalharei, I will work. Então, ele é oreira, trabalharemos, compraremos e assim sucessivamente. Mas memoriza rei, irá para você entender que é um futuro quando você usar a primeira pessoa e você trabalhará, ela trabalhará, e primeira, segunda e terceira pessoa para ficar mais fácil de memorizar, ok? Can significa poder. Então, todo mundo pode. Tinha um slogan do Obama que era Yes, we can. Ou seja, sim, nós podemos. Okay? Então, eu posso ir. I can go. Eu posso comer. I can eat. Eu posso trabalhar. I can work. Nós podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar. We can work. Então, o inglês é bem robótico. É só memorizar essa estrutura. Essa estrutura tem que ficar no lugar onde você consegue sempre recorrer a ela. Porque é ela que vai multiplicar o seu inglês por 6. Você aprender um verbo, você já aprende a conjugá-lo em 6 aqui. Ó. Então, eu trabalho, eu trabalharia, eu trabalharei, e assim sucessivamente. Tá bom? São 6 verbos auxiliares que eu vou explicar nessa aula, que vão ajudar muito a você a comunicar inglês com segurança, tá bom? O use to é um semimodal, mas eu explico mais para frente, mas ele vai auxiliar também na fala, tá bom? Should significa só deveria. Deveria e devia. Okay? Nós deveríamos. Quando for deveria, você vai usar o should, também é um verbo auxiliar, tá bom? O could é a junção do can mais o would, porque você não pode dizer I would can, porque são verbos auxiliares. Então, memoriza o could como podia e poderia. Okay? Muito bem? Por agora, memoriza podia e poderia. Então, eu poderia comer peixe. I could eat fish. Ok? Eu poderia ir com você? I could go with you. Você chegou no aeroporto, por exemplo, e fala assim, com licença, você poderia me ajudar?
Excuse me. Sempre seja educado. Excuse me. Poderia você me ajudar? Quando você está fazendo uma pergunta, o could vem antes. Então, could you help me? Could you help me? Pronto. Você poderia ir comigo? Could you go with me? E assim sucessivamente, tá bom? A gente vai trabalhar algumas frases aí, e aí vocês vão entender como aplicar nas frases. Não esqueçam, por favor, assistam esse vídeo várias vezes. Ele vai te dar estrutura. É esse que vai te dar estrutura para você comunicar com segurança, tá? Você vai aprender a comunicar com muita segurança quando aprender esses verbos auxiliares, tá, ok? A primeira coisa que você precisa fazer é aprender a falar, comunicar, se expressar, tá bom? E aí depois você começa a entender um filme, uma música, porque é uma grande variedade de palavras. Primeiro aprenda os tempos verbais, um verbo para cada expressão que você precisa, né? Para como se comunicar, tipo o verbo querer, o verbo precisar, né? O verbo falar. Isso vai ajudar, gostar, vai ajudar você a comunicar, tá bom? E o used to é um semimodal. Ele memoriza assim, ele significa avaía em português. Fazia e não faz mais. Então, morar é o verbo live, não é live, tá? Live é ao vivo, que a gente vê aí no, né? Tem uma live. Significa live, significa ao vivo. É a mesma escrita, porém, pronúncia diferente. Então, viver, por exemplo, é live. Eu morava com minha família. Como você falaria essa frase? I used to live with my family. Se você disse isso, está corretamente, tá ok? I used to live with my family. Deu para pegar? Então, todos os verbos auxiliares, tá? Anotem num lugar onde você vai conseguir ter referência para você se comunicar muito bem em inglês. Então, vou deixá-los aqui e a gente vai fazer algumas frases. Essa aqui eu vou apagar. Não vou deixar aqui, que é mais fácil. Vamos fazer umas frases para você conseguir compreender os verbos auxiliares. Ok? Muito bem. Ó, nós aprendemos hoje, nesse vídeo, algumas frases, por exemplo, algumas expressões, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu gostaria de almoçar com minha mãe hoje. Vou escrever algumas frases e aí depois a gente volta traduzindo, tá? Pode copiá-las e você vai escrever no seu caderno aí. Eu gostaria de almoçar com minha mãe hoje. Eu deveria ir ao shopping com você. Com você. Eu deveria ir ao shopping com você. Ela poderia ficar em casa hoje. Ok? Nós nós trabalharemos juntos. Ok? Eu posso te ajudar. E assim sucessivamente. Então, vamos lá? Então, eu gostaria de almoçar com minha mãe hoje. E aí, depois você pega essa mesma frase e coloca: eu gostaria de almoçar com meu irmão. Eu gostaria de saber se você pode ir comigo. Eu gostaria de trabalhar. E assim sucessivamente. Vai mudando as frases com a estrutura. Então, eu gostaria, vamos lá, ó. Eu, como que é eu em inglês? I. Gostaria, would like. Ok? Almoçar, to have lunch. To have lunch.
Com, como que é com? With minha, my, mãe, mom ou mother, hoje, today. Ok? Próxima. Eu deveria, como que deveria? Should go, ir, né? Should go ao shopping, to the shopping mall, com, with, você, ó, em inglês, with you, ok? Ela poderia, como que é ela? She, lembra da Shira? Poderia, aos verbos auxiliares, poderia. She could ficar, stay, em casa, at home, que é em casa, hoje, today, ok? Nós trabalharemos juntos. Como que é nós? We, trabalharemos, reirá, futuro, né? Trabalharemos, will, work, juntos, together, ok? Eu